Bora falar de futebol? O Palmeiras tem um grande desafio pela frente, claro, a altitude e o Bolívar. Porém, é bom destacar que o papo altitude, que muitas vezes é colocado na imprensa boliviana, inclusive antes de duelos pela Copa Libertadores da América em La Paz, ele não está reverberando tanto por lá porque há uma outra narrativa em andamento para motivar os jogadores e os torcedores do Bolívar diante do Palmeiras. Um Palmeiras muito forte, né? Um Palmeiras que vai em busca da 7ª vitória consecutiva na temporada, mas repleto de problemas na escalação e precisando dosar o time para não perder mais atletas. Bora falar sobre tudo isso nesse vídeo? Claro, mas antes eu quero me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso e somos mais de 78 mil por aqui, hein? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Me dá uma moral? Quero chegar nos 100 mil inscritos até o final do ano. Você não é um inscrito no canal ainda? Clica no botão inscrever-se e já clica no botão do lado do sininho para ativar as notificações, porque todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo para você com uma análise especial sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. E às sextas-feiras tem uma live, é isso mesmo, bate-papo ao vivaço por volta de 11, 11h30, meio-dia, ali pertinho da hora do almoço. E o assunto, quem manda é você pelo chat. Já clica no botão do like para não esquecer. Combinado? Bora pro tema do vídeo, porque olha só, antes de falar sobre o Palmeiras em si, é preciso trazer essa curiosidade em relação ao Bolívar e a narrativa que vem sendo imposta pela diretoria e pela comissão técnica em relação a esse confronto com o Palmeiras. Afinal, o Palmeiras é uma das equipes que mais investiu nessa janela de transferências no mundo. Foi uma grana realmente muito alta, o elenco se qualificou bastante. E aí, o presidente do Bolívar, o Marcelo Claure, publicou nas suas redes sociais o seguinte: um time com um orçamento de 8 milhões de dólares pode competir contra um time com um orçamento de 260 milhões de dólares. Claro que aí ele está falando do Palmeiras e 8 milhões ele está falando do Bolívar. E completa: só o Bolívar pode alcançar uma façanha assim, motivando os jogadores a competir, a brigar pelo resultado mesmo com a diferença de orçamento, de investimento. E o técnico, o Flávio Robato, ele caminha na mesma linha. Disse em entrevista o seguinte: podemos ter o menor orçamento, mas temos o maior coração de todos e jogamos o melhor futebol. A confiança do treinador em colocar essa opinião é muito grande. Claro que isso reverbera no elenco, né? O meio-campista Melgar, volante da equipe, disse o seguinte: o orçamento não vai afetar no jogo não, em campo somos 11 contra 11. E o Ramiro Vaca, principal jogador de longe da equipe do Bolívar, falou o seguinte: já ganhamos do Palmeiras uma vez e podemos ganhar de novo. Ele que é o destaque do time, como eu disse, com 9 participações em gols em 6 partidas. É isso mesmo que você escutou, tá? O Bolívar só tem 6 jogos até agora em 2025. Então é uma equipe que tem poucos vídeos para se assistir, tem pouco para se analisar em relação ao que é trabalhado. O Ramiro Vaca tem 4 gols e 5 assistências, é um jogador que costumeiramente se destaca também na seleção boliviana. E não houve um jogo sequer do Bolívar nessa temporada que o Ramiro Vaca não tenha participado de gols. Um jogador que chuta muito de fora da área para aproveitar a altitude de La Paz de 3.600 metros. Ar rarefeito, a bola toma mais velocidade e os goleiros que não estão adaptados a essa realidade acabam perdendo o tempo da bola, acabam se surpreendendo com o tempo da bola. Então, não só o Ramiro Vaca, mas todos os outros atletas do Bolívar, tendo a oportunidade, vão finalizar de fora da grande área, justamente para tentar pegar o goleiro adversário de surpresa. Um time que inclusive marca muitos gols, mas sofre muitos gols também. Nesses 6 jogos disputados, o Bolívar marcou 18 gols, é uma média fantástica, mas tomou 10, o que é uma média péssima. Foram 4 vitórias e 2 derrotas, e aí é importante observar a questão das derrotas. É claro que o nível do futebol boliviano está muito abaixo do nível do futebol brasileiro, do nível de enfrentamento. Então os adversários que o Bolívar enfrentou, eles não têm exatamente uma grande referência para tratar como possibilidade de equivalência ao Palmeiras. Porém, um adversário que talvez seja o melhor que a equipe enfrentou, ele goleou a equipe do Bolívar.
Tô falando do Cerro Porteño, que não é nem de longe hoje uma das forças do futebol paraguaio. O Libertad está muito à frente. Mas a equipe do Cerro Porteño, que tem um nível acima do futebol boliviano e abaixo do futebol brasileiro, fez 4-2 na equipe do Bolívar. A outra derrota foi para o Real Tomayapo, uma equipe frágil do futebol boliviano, inclusive. Então não é um bicho-papão, é uma equipe que sofre muitos gols, mas a altitude tem tudo para ajudar o Bolívar. Não à toa, em 42 jogos disputados entre Bolívar e The Strongest contra brasileiros lá em La Paz, os brasileiros só venceram 10, só empataram outros 10, e foram 22 vitórias de Bolívar ou The Strongest. Então, é claro que apesar do nível técnico mais baixo do Bolívar, a altitude, a familiaridade com essa condição de temperatura e pressão, ela ajuda demais os bolivianos diante de equipes que não estão adaptadas. Vai ser o quarto jogo entre Palmeiras e Bolívar em La Paz. Nos outros 3, o primeiro encontro em 1995 pela Libertadores, vitória do Bolívar por 1-0. O segundo encontro foi em 2020, campanha do título do Palmeiras, bicampeonato da Libertadores. O Verdão vence por 2-1 com gols de Willian e Gabriel Menino, inclusive um chutaço do Gabriel Menino de fora da área. Não só os bolivianos podem se aproveitar do ar rarefeito para soltar foguetes de longe. E o terceiro confronto em 2023 pela fase de grupos, o Bolívar venceu por 3-1 de virada. Inclusive, o jogo acontece com 2 eventos muito marcantes. O primeiro gol de Flaco Lopes com a camisa do Palmeiras, um golaço também de fora da área, e a expulsão besta do Jailson, que acabou desequilibrando completamente o jogo e o Palmeiras tomou a virada. Mas o Flaco, inclusive, que tem boas lembranças em relação ao seu primeiro gol, deve ser um dos titulares desse Palmeiras, que vai precisar montar uma equipe com muitos desfalques e olhando para o que vem pela frente na temporada em relação a desgaste físico. Para a gente mergulhar nisso, claro, vamos trabalhar com calma as peças que estão à disposição e falar dos desfalques. Mas antes, eu quero que o meu professor de inglês, meu professor de inglês vai aparecer aqui na tela, @oteacherj, ele mesmo, de segunda e de quarta-feira, eu tenho aula com ele das 9 às 10 da manhã. Esse horário ele não pode te oferecer, para você tentar aprimorar o seu inglês, para você tentar trabalhar o seu inglês ou também o seu espanhol. É isso mesmo, professor bilíngue. Ele me ajuda demais com aulas focadas naquilo que eu preciso. Aulas focadas em futebol, aulas focadas em jornalismo. E ele pode ajudar você no seu objetivo com um plano de 1 mês, 3 meses, 6 meses para aprimorar aquilo que você precisa, sem enrolação. Aulas online particulares. Quer aprimorar o inglês para uma viagem? Quer aprimorar o espanhol para uma viagem? Quer lidar bem com aeroporto, hospedagem, dicas na rua? Ele vai preparar um material para você. Quer lidar com o dia a dia de reuniões corporativas? Ele vai preparar um material especial para você. @oteacherj, entre em contato com ele, bate um papo, faça um orçamento, que eu sei que você vai gostar. Se fizer pelo menos uma aula, você vai curtir demais o método do Teacher J. Combinado? Bora pro tema do vídeo. Voltando aqui, o Palmeiras tem novos problemas no elenco. O Richard Rios com edema na coxa nem viajou. O Vitor Roque com problema no tornozelo, dores, nem viajou. O Mikael com uma torção no tornozelo, nem viajou. Um time que já conta com as ausências do Murilo, do Marcos Rocha, do Mike, do Veiga e do Bruno Rodrigues, que não tem previsão de retorno. Olhando para o que o Abel pode fazer, há 2 opções aí. O Abel pode simplesmente falar: Libertadores é mais relevante, quero garantir o primeiro lugar de qualquer jeito, vou arriscar e com o que eu tenho de melhor tecnicamente e taticamente, e aí é um time. E o Abel pode falar: eu vou colocar os jogadores com menos minutagem em campo, vou abrir mão dos 3 pontos aqui porque é uma grande loteria a altitude, você não sabe como cada jogador vai reagir, então tem pouco a ver com o desempenho técnico de cada um, mas é muito mais com a parte física. Sendo assim, vou descansar meus principais jogadores e vou colocar em campo aqueles que têm minutos para gastar, sem desgastar tanto o corpo. Vamos primeiro para a formação mais reserva possível, com menos minutos em campo. O Palmeiras poderia ter o Everton no gol, Vanderlan pela esquerda, Naves, Benedetti e Fux, Naves e Benedetti dupla de zaga, Fux sendo lateral direito, podendo fazer uma trinca de zaga. Mais à frente, Aníbal, Alan, Lucas Evangelista e Maurício, Paulinho e Flaco. Não é uma equipe fraca.
pode colocar o Luigi nessa parada também. É uma formação que pode fazer a saída de 3 com o Bruno Fux, tendo o Maurício como um meia pela direita, jogando num setor onde ele jogava no Internacional, o Paulinho como um ponta pela esquerda que cai mais para dentro para o Vanderlan passar e, portanto, fazendo um segundo atacante, ou o próprio Luigi também. Sendo assim, o Flaco ficaria um pouco mais centralizado. Por dentro, o Aníbal protegeria o meio-campo com o Lucas Evangelista e Alan, podendo criar, podendo ser peças de auxílio justamente para trabalhar jogadas no corredor central. Dá para fazer saída apoiada também, com 4 homens, se necessário for, tendo o Vanderlan pela esquerda, Bruno Fux pela direita, os 2 zagueiros e até baixando o Aníbal se necessário for, como eu disse. É uma equipe que pode sim atuar com jogadores reservas e pouco desgastados para descansar aqueles que estão apresentando bastante desgaste. Caso o Abel queira colocar força máxima com o que ele tem em mãos, aí o papo é outro. Aí o Palmeiras entraria em campo com o Everton no gol, Giai, Gomes, Naves ou Benedetti, são 2 jogadores que não têm se desgastado, Emiliano Martinez sendo o volante titular, o camisa 5 à frente da zaga, Felipe Anderson aberto pela direita, Piquerez aberto pela esquerda, Estevão e Lucas Evangelista trabalhando por dentro, Flaco e Facundo Torres como atacantes. Estou pegando como exemplo a força máxima que ele colocou contra a equipe do Fortaleza, porque com esse time ele ainda teria Paulinho e Maurício para usar, mas o Paulinho e o Maurício não têm sido titulares da equipe, embora naturalmente devam recuperar a posição. Mas nesse momento não têm sido titulares, seriam opções de banco. E o Bruno Fux poderia aparecer no lugar do Naves e no Benedetti, ou do Benedetti, melhor dizendo. Mas com isso, mexeria bastante nas funções habituais que os zagueiros costumam trabalhar. Porque veja só, o Fux geralmente fica à direita, para fazer também o lateral. E aí o Gomes ele teria que ser deslocado para a esquerda e o Giai por dentro. Não seria o ideal. O Giai pela direita, com o Fux por dentro e o Gomes pela esquerda. O Gomes não está acostumado a jogar pela esquerda. O Giai pela direita, o Gomes por dentro e o Fux pela esquerda. O Fux está acostumado a jogar como um zagueiro pela direita ou lateral direito. Então assim, modificaria bastante as dinâmicas de todos os jogadores ali à disposição. O fato é que o Abel pode inclusive mesclar essas 2 formações de acordo com as informações que ele tem de desgaste de cada atleta. Agora, perder pontos na Bolívia é o fim do mundo caso o Abel poupe todos os jogadores? De modo algum. De modo algum. O Palmeiras venceu os 2 primeiros jogos e está num grupo acessível para buscar as vitórias nos 3 próximos jogos. Contra o Sporting Cristal em casa, contra o Bolívar em casa e contra o Cerro Porteño fora de casa. Sendo assim, caso queira poupar, pensando na sequência de 3 jogos fora depois do duelo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Palmeiras é líder, e aí vai, na sequência, também dentro desses 3 jogos fora, viajar para Ceará, viajar para Brasília, viajar para Paraguai, e a viagem pro Ceará é num duelo eliminatório. 2 jogos decidem se o Palmeiras avança na Copa do Brasil ou não. Então, eu diria que se Abel poupar praticamente todos os seus jogadores, entendo que seria até a melhor decisão dado o elenco curto nesse momento, por conta das lesões e o calendário amassado. Mas é claro que você pode trazer a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não só isso, né? Já se inscreveu no canal? Já clicou no like? Já clicou no hype? Faz tudo isso também que é muito importante, tá? É muito relevante para o trabalho que eu faço aqui diariamente. E se quiser apoiar mensalmente esse trabalho, clica no botão Seja Membro e conheça os planos. Estou esperando a sua visão sobre tudo isso e o seu palpite para o jogo também, evidentemente. Combinado? Deixa aqui na caixa de comentários. E espalhe o canal do Fragoso para todo mundo e bora falar de futebol!